Por que a imagem de ser honesta é mais importante do que a honestidade em si? Essa é talvez uma das questões mais filosóficas que existe. Tem uma frase famosa, né, que se fala, que as avós já falavam, que é a mulher de César tem que parecer honesta e não necessariamente ser honesta. Essa frase fala do seguinte, ela fala da dificuldade de determinar a relação entre aparência e realidade. E a gente tem essa dificuldade. Já os gregos e romanos se perguntavam, imagine nós que vivemos um mundo mediado pelas mídias sociais e pelas mídias em geral. O que você acha? Como ter certeza de que alguma coisa que você está vendo no mundo mediado pelas mídias é verdade ou é aparência? É claro que você tem aí um conjunto de elementos, falando primeiro dessa relação com a mídia, um conjunto de elementos que produz aquilo que a gente chama de credibilidade. Então, alguém que trabalha dentro de um jornal importante, ou de um canal de TV importante, ou uma rádio importante, está junto com o nome, com a marca. Então, se essa pessoa faz alguma besteira ou fala alguma coisa que é absolutamente inverdade, ela não está criando um problema só para ela está criando um problema para a marca que ela representa, para a instituição para a qual ela trabalha. Portanto, alguém que trabalha numa grande empresa de mídia tem provavelmente muito mais credibilidade do que alguém que está lá falando sozinho no seu canto da sua casa, escrevendo o que ele quer e não representa nenhuma instituição. É claro que tem os paranoicos que acham que os grandes veículos querem controlar o mundo e blá blá blá, isso dá sono, eu não vou nem entrar nessa discussão, tá? Mas esse dá sono porque achar que então os grandes veículos de mídia decidiram controlar o mundo, os grandes veículos de mídia decidem poder sobreviver num mundo em que as plataformas estão convergindo para regimes digitais e de mídias sociais, e isso pode quebrar os meios de patrocínio e quebrar todas as empresas e todo mundo perder o emprego. Então eu não vou entrar nessas teorias paranoicas, eu não tenho muita paciência para ninguém que é meio paranoico com teorias conspiratórias. Mas voltando ao tema então, no nosso mundo, assim como na antiguidade, a gente sempre soube que a imagem que uma pessoa tem socialmente muitas vezes conta mais do que aquilo que ela é no seu âmbito privado ou para além do que as pessoas veem. E é muito difícil você ter absoluta certeza de que alguém é honesta. Para você ter essa certeza, você tem que conviver com ela muitas vezes. É claro que ela pode ser uma grande mentirosa, mas a gente sabe em filosofia que as virtudes são sempre percebidas pelos outros, tá? Então você trabalha com alguém já há algum tempo, você já viu ela em situações difíceis, você é casado com alguém ou mora com alguém em uma casa, ou relação a pais e filhos e tal, você ao longo do tempo você vai percebendo quem tende a ser mais mentiroso, quem é mais corajoso. Normalmente honestidade e coragem andam lado a lado. Aristóteles tinha razão, as virtudes tendem a convergir. É muito difícil você ter uma virtude e não ter outra. Né? Uma virtude normalmente pede a outra. Então, a ideia de que pode ser mais importante parecer ser honesta do que ser honesta é uma função da condição social em que a gente vive, da condição em que a sociedade vive muito mais na aparência, e quanto maior ela é, quanto mais mediada ela é por uma série de coisas, mais aparência a gente tem nas nossas mãos. Mas, sem dúvida nenhuma, isso não significa que não existam pessoas de fato honestas. Na política, por exemplo, é quase impossível, né? É quase impossível você ter absoluta certeza que alguém é completamente honesto. Você teria que, por exemplo, expor de forma absolutamente transparente tudo que acontece na vida da pessoa. E como você ia fazer isso? Se você filmasse ela o tempo inteiro, fora o fato da privacidade e tal, você já não teria tanta certeza se ela está representando ou não. Então o que eu estou querendo dizer é que esse problema filosófico da diferença entre realidade e aparência, que é um dos argumentos mais fortes do ceticismo grego, que a gente nunca pode ter certeza de onde está, aonde acaba a aparência e onde começa a realidade, esse problema é um dos maiores problemas que a filosofia tem, muito antes do império da mídia ou da existência das mídias sociais. Agora, não tenha dúvida do seguinte, uma pessoa mentirosa durante a vida inteira, é sempre um pouco difícil você conseguir enganar todo mundo o tempo todo. Talvez em algum momento alguém vai pegar você em algum instante em que prova que você não é honesto.
Portanto, o que a honestidade verdadeira tem a seu favor é aquele tipo de situação que ela existe independente de se alguém está vendo você ou não. Portanto, ela é independente de alguma forma do juízo alheio. Por isso que é quase ideal. É uma situação quase ideal e irreal. Porque normalmente todos nós dependemos do juízo alheio, inclusive por uma questão de autoestima, né? Você gostar que o outro reconheça que você tem virtudes. E, portanto, é mesmo mais difícil você ser honesto do que parecer honesto. Na vida, às vezes, paga mais, quer dizer, você tem mais vantagem se você parecer honesto do que você ser honesto verdadeiramente. Mas não esqueça que muitos de nós, muitas vezes na vida, têm necessidade de provas definitivas de honestidade. E às vezes, quando você está sendo honesto, isso pode ajudar você a dormir, mesmo que você seja infeliz na sociedade em que você vive.